mater alma, atque semper Virgo Felix celi porta. Sumens illudare Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans evenome. Solve vinclareis, profer lumen Christis, alla nostra pelle, bona cunta posse. Teste, testando som, teste, som, teste, teste, som. Sumat per te preces, qui pro nobis natus dolites et trujus. Virgo singularis inter omnes mitis, nos culpis solutos mites facet castos. Vitam presta pura, iter para tutum, ut videntes Iesu, semper collectemus. Sit nos Deo Patri, summo Christo Decus, Spiritui Sancto, tribus honorumus. Amen. Ave Maris Stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo Felix aeli porta. Sumens illudave Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans even nomen. Solve vinclareis, profer lumen cestis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrat est matrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites et trus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpis solutos, mites
facet castrum, vitam presta puram, iter para tutum, ut videntes in estum, semper cola. Culto mensal em ação de graças. Arte do Jorei. Mês de março de 2026. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar esse culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências seguidas de 3 palmas, precedendo as orações. Procuramos dessa maneira demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. O culto mensal dá-nos a oportunidade para expressar nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas. Também oramos pela expansão e para que possamos usar nossas igrejas para difundir o programa da Luz Divina, bem como pelo crescimento espiritual dos membros e frequentadores, e que tantos quanto seja possível possam subir a um mais alto plano de consciência de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidos para esta fé, mas somos todos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas ligadas com Meixo Sama. Não é admissível que haja divergências internas ou que um fale mal do outro. A nossa única tarefa é viver como unidade, para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra. É viver cada um dos membros desempenhando a função de um farol. É fazer a casa de Deus e aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e a dos nossos mais chegados. Para que possamos elevar também nossa fé, temos que tomar a figura de Meixo Sama como exemplo de fé, de conduta de vida. Isso é realmente o que precisamos fazer de todo o coração, com toda a dedicação, porque conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo que verdadeiramente poderemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor. Na participação na obra divina de fazer a felicidade do próximo está o caminho de elevação da fé. Que o mundo da luz comece com cada um de nós. Baseado na diretriz para esse ano. Assumir o compromisso de servir é expressar gratidão em cada passo de expansão espiritual. Cada gesto, cada oração e cada ação de amor devem refletir o nosso desejo sincero de contribuir com a humanidade, permitindo que a luz de Deus alcance cada coração, comprometidos em servir e gratos por expandir. Iniciamos nesse momento o culto em ação de graças do mês de março de 2026. Entrada dos oficiantes.
Oração de comunicação a Deus. Miroku Omikami, Supremo Deus, Pai Criador da vida em todo o universo. À luz da diretriz deste ano, assumir o compromisso de servir é expressar gratidão em cada passo de expansão espiritual. Que cada gesto, oração e ação de amor reflitam nosso sincero desejo de contribuir com a humanidade, permitindo que a luz de Deus alcance cada coração. Comprometidos em servir, gratos por expandir. Apresento-me diante de vossa presença para oficiar este culto mensal em ação de graças. Eu, vosso servidor, do Templo Arte do Jorei, peço permissão para ser instrumento do infinito amor e misericórdia de Meishu Sama. Reconhecemos nossas limitações e por isso, Senhor, iluminai nossas almas para que alcancemos o verdadeiro poder da oração, capaz de transformar todas as coisas. Cremos na força do amor, no poder da verdade e no trabalho santificador que nos liberta da ociosidade. Assim, Miroku Omikami, oferecemos nosso servir aos sofrimentos do mundo e aos que ainda desconhecem a verdade, para que todos possam ser iluminados. O pouco que temos, entregamos de coração. Senhor, permite-nos ser vossos servidores na construção da transformação do mundo. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver guerra, que levemos paz. Onde houver dor, que levemos alívio. Onde houver mentira, que levemos verdade. Onde houver mal, que levemos o poder do bem. Sustenta-nos como dedicados servidores, para que um dia possamos regozijar-nos contigo na paz mundial. Que nossa missão se renove, transformando também a vida dos nossos semelhantes. Que a verdade, a justiça e o amor pleno estejam sempre presentes em nosso servir. Conserva o Templo Arte do Jorei e nossos corações repletos de alegria e gratidão, para vivermos como verdadeiros seres humanos da era do dia, cumprindo nossa missão no plano material. Assim te pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, reverendo Dorival Santos Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração a Massa Norite e oração Zengen Sandi. Kamaharani kamitsumari masu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemi oya kamu izanagi no mikoto tsukushi no himuka no tachi hanano odono ahagi harani
Misogi harai tamo toki ninari maseru harai dono o kamitachi moro moro no magagoto tsumi kegario harai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio Amatsukami kunitsukami yaoyorozu no kami tachitomoni ameno fuchikomano mimi furitatiti kikoshi meseto kashikomi momausu Uya shikuo momiruni se son kanzeon bosatsu konodoni amorase tamai komyo nyorai to genji oshin miroku tokashi meshia tonarase daisen sanzen sekai no sandokuo meshi gojokuo kyome hiaku sen man oku isai Chujo no dainengan, komyo joraku ego no, jupo sekayo narashimete, gofuju no kuruinaku, fukuka seda monarasunaki, miroku no mio mitamo, muriomo reino dai jihini, tem marasetsu mo matsuroite, choaku jaho aratamari, yashari ujin mogedatsu nachi, Shozen Bushin Kotogo Toku Sonoko Korozachi Otoguru na Sansen Somoku Kotogo Toku Sesono Itoku Ninabikaite Kinju Chugyono Suemademo Minasono Tokoro no Ezarunashi Masani Kore Chibidi Sosekainite Kario Binga Wasoranimai Zuyun Tenita Nabikeba Banka Fukui Kuchini Kunji Taho Buto Sosoritachi Hitido Garano Akasumi Tsutsu Kogane no Iraka Sansanto Hiniteri Eizu Kokeiwa Genimotengoku Jodonari Gokoku Minori Tekuranimichi Sunadori Otaka Neamegashita Iketoshi Ikeru Moromorono Eraginigiwa Kueguewa Tsutsura Uranimichi Watari Kunito no Sakainaku, Hitogu Satachi no Nikushimiya, Isaka Igoto no Yumetoki, Itenshikai Kanon no Miroku no Mite Nikitsu Sari, Jinjin no Mimuni Dakaren, Wariraga no Segionimo, Miochota Mai Shinkako, Esashime Yuatomi Sakai, Yoayu Anagaku Yakuni, Zentoku Koka Sanesasi, Fukujukai Muriono Dai Kudoku, Taresa Setamae Mashimaseto, Nene Jushinge Satonshu, Kifukurai Hainegimosu. Miroku Omikami Mamori Tamai Saki Hai Tamai, Miroku Omikami Mamori Tamai Saki Hai Tamai. Meshiano Mikami Mamori Tamai Saki Hai Tamai Meshiano Mikami Mamori Tamai Saki Hai Tamai Kannagara Tamachi Hai Masi Kannagara Tamachi Hai Masi Salmo de Meixo Sama, Hitonomichi, o caminho do homem.
Takaki Takaki Kejime Otsukezu Nemogoroni Oshiuru Hitokoso Mimune Nikanawam Hitono meo Hitono meo Nusumu asudeni Hitono mono Nusumu to onaji Kodonizo arikeru Ikanaram Kotomo koraete sarigenaku ho emiyashirau hitotonarekashi. Aquele que orienta pessoas, tratando com o mesmo carinho o alto e o baixo, o pobre e o rico, sem discriminação, cumpre a vontade de Deus. Agir subrepticiamente, com medo que alguém o veja, é o mesmo que roubar. Ah, como eu gostaria que em qualquer situação os homens pudessem ficar despreocupados com um sorriso nos lábios. Oração do Reino do Céu na Terra e Pai Nosso. Mirokuomi Kami Supremo Deus. Mirokuomi Kami Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, o Jurei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Outorga de Ricari, Alice da Silva Salinas.
Somos servos, obra do Senhor, administradores fiéis do teu amor, não para nos exaltarmos em vão, mas para servir Por gentileza, queiram com sentar-se. coração. Paulo nos ensina a humildade, Receberemos, Jorei. no exemplo de fé e verdade. Mesmo sofrendo firme a caminhar, a graça de Deus sempre a nos guiar. Não julgueis antes do tempo chegar, pois só Deus pode a verdade revelar. Sejamos humildes, prontos a obedecer no caminho que Cristo nos quer oferecer. Que nossa vida seja luz a brilhar, exemplo de amor a irradiar. Servos do Senhor, firmes no agir, em seu nome sempre a servir. Somos servos, obra do Senhor, administradores fiéis do teu amor, não para nos exaltarmos em vão, mas para servir com coração. Paulo nos ensina a humildade, no exemplo de fé e verdade. Mesmo sofrendo firme a caminhar, a graça de Deus sempre a nos guiar. Não julgueis antes do tempo chegar, pois só Deus pode a verdade revelar. Sejamos humildes, prontos a obedecer no caminho que Cristo nos quer oferecer. Que nossa vida seja luz a brilhar, exemplo de amor a irradiar. Servos do Senhor, firmes no agir, em seu nome sempre a servir.
Somos servos, obra do Senhor, administradores fiéis do teu amor, não para nos exaltarmos em vão, mas para servir com coração. Paulo nos ensina a humildade, no exemplo de fé e verdade. Mesmo sofrendo firme a caminhar, a graça de Deus sempre a nos guiar. Não julgueis antes do tempo chegar, pois só Deus pode a verdade revelar. Sejamos humildes, prontos a obedecer no caminho que Cristo nos quer oferecer. Que nossa vida seja luz a brilhar, exemplo de amor a irradiar. Término do Jorei. Servos do Senhor, firmes no agir, em seu nome sempre a servir. Somos servos, obra do Senhor, administradores fiéis do teu amor, não para nos exaltarmos em vão, mas para servir com coração. Paulo nos ensina a humildade, no exemplo de fé e verdade. Mesmo sofrendo firme a caminhar, a graça de Deus sempre a nos guiar. Não julgueis antes do tempo chegar, pois só Deus pode a verdade revelar. Leitura do ensinamento de Meixo Sama. Os últimos. Rocam, ministro Ricardo Mendes Dugo. Teste, som. Som. Ensinamento de Meixo Sama. Os últimos. Desde antigamente,
ouve-se a expressão: os últimos serão os primeiros. Essa máxima, na verdade, refere-se a uma forma de aprimoramento que permite permanecer numa posição inferior. Quer dizer, ter uma conduta de vida que não busque o primeiro lugar, mas procure, antes de tudo, manter-se no anonimato, praticando bem sem muito alarde. Tal maneira de agir é de suma importância para as pessoas que buscam a vivência da verdadeira fé. Frequentemente se observa em grupos religiosos a falta de humildade, de modo especial entre alguns chefes ou propagadores de doutrinas, os quais alardeiam os seus feitos através de grandes propagandas, julgando-se por isso merecedores de honrarias especiais. A atitude correta, porém, deve ser semelhante à da água, que semelhante à da águia, que esperta esconde a unha, ou como a do canho de arroz, quanto mais carregado, mais se inclina. Então, orgulhar-se das próprias ações, querendo mostrar-se grande e sábio, vangloriando-se de tudo, sempre produz efeitos contrários. É o que acontece, por exemplo, quando alguém, mesmo não sendo tão importante, ao receber qualquer elogio, julga-se o maior de todos. Este é um dos pontos fracos do ser humano. Embora seja o modo de agir mais comum, as pessoas de fé devem cultivar sempre em seus corações o princípio segundo o qual, quanto mais sábio, mais humilde. Muitas vezes acontece de alguém que trabalhava em serviços comuns, vivendo como a maioria, nas camadas mais inferiores da sociedade, de repente passar a ser chamado de mestre. Mesmo nessas circunstâncias, a atitude de humildade deve permanecer. Essa é uma forma de aprimoramento constante, através da qual o fato de manter-se numa posição inferior não significa menosprezo. Frequentemente, nessas ocasiões, a pessoa fica de início contente e até vaidosa por parecer importante. Com o passar do tempo, entretanto, esse sentimento intensifica o desejo de ser visto como tal, e a partir daí acaba desagradando aos outros, sem que ela própria perceba o seu comportamento tão inadequado e causador de insatisfação aos demais. Deus não gosta nem um pouco de vaidades. Preciosa é para ele a virtude da humildade, de modo especial quando praticada por aqueles que possuem certo nível cultural, demonstrando assim educação e respeito pelo semelhante. Muitas vezes se observam, especialmente em logradouros com grandes aglomerações, ao se tomarem trens, bondes, ônibus, pessoas cometendo atos de grosseria, empurrando os outros, querendo sentar-se nos melhores lugares, por se acharem os mais importantes. Todas essas atitudes de orgulho revelam uma espécie de comportamento possessivo e monopolizador, bastante desagradável. Em contraposição, para se criar uma sociedade harmoniosa que satisfaça a todos, torna-se necessário manifestar sempre ideias democráticas, por meio das quais o direito de cada cidadão deve ser respeitado. Contudo, como pode ser observado através dos fatos, quase nada se alterou desde os primeiros tempos até os dias de hoje. Fonte: Evangelho do Céu, volume 1. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, né, fazendo oração, bebendo do Jorei, né, bebendo dessa energia do fogo. E esse ensinamento é muito importante, né? Você vê, tá até no Evangelho do Céu, volume 1, que é a iniciação. É um dos princípios básicos, né? Na verdade, todas as pessoas têm carne e osso e permanentemente são iguais. Não quer dizer que por exercer uma função A, B, C ou D, você é maior ou menor que outra pessoa. Pode ser que você seja extremamente graduado no currículo acadêmico, mas você não é nada graduado espiritualmente. Não pode acontecer isso também? Então, não quer dizer nada o cargo que se ocupa,
e os estudos que você já fez. Mas, na realidade, se demonstra isso principalmente pelas atitudes da pessoa. Então, se realmente somos humildes ou servidores, na nossa ação vai ser demonstrado isso. O nosso exemplo vai demonstrar isso. A nossa simplicidade vai demonstrar isso. Até porque ninguém aqui nasceu já com todo o conhecimento. Pode ser que você já tenha estudado 20, 30, 40 anos um assunto. Mas quando você nasceu, você não sabia nada. Né? Você se dedicou para chegar lá. Então isso também, a sua diferença basicamente é somente a idade e o tempo de dedicação. Mas também não quer dizer que você é melhor que alguém. E é nessa hora que a gente também tem que perceber. Já que você sabe algo, você tem que ensinar algo. Ah, mas eu não sei ensinar fazendo palestra ou dando um treinamento, etc. Mas você sabe ensinar na atitude, no exemplo? Com certeza você sabe. Né? Então não precisa ser um grande locutor, né? Para que você, ou um palestrante para você ensinar algo. Na tua atitude você ensina. Os grandes, os pequenos, qualquer um. Mas no momento que você coloca a atitude de ser um servidor, você serve mais as pessoas do que é servido. Esse é o grande ponto. Então, quanto mais eu tenho, mais eu sei, mais eu tenho que doar. Eu tenho que ser uma fonte viva de doação. Onde eu estiver. Se eu encontro com uma pessoa hoje, conheço uma pessoa, o que eu estou transbordando para ela? Conceitos positivos, bons exemplos, boas atitudes. Você vê, Mircea deu exemplo simples aqui, né? Ele não quer complicar o assunto. Exemplo de, no trem, um empurrar o outro, um querer o lugar melhor que o outro. Ceda, se possível, se você estiver bem o suficiente, ceda o lugar para o outro. Para que outras pessoas que têm mais necessidade que você possam utilizar aquele assento, por exemplo. Né? Eu já usei muito metrô, muito trem, muito ônibus. Já passei por tudo isso que o Mircea está falando aqui. Inclusive, até aquela sensação de estar espremido no meio de todo mundo. Já passei por tudo isso. Vivi muito tempo isso. Né? Então, naquele momento, eu me lembro, quando eu ia para a faculdade, lá para a FATEC São Paulo, eu, continuamente, enquanto eu estava no trem, eu buscava ser uma fonte de luz também. Então, eu pedia permissão a Mircea e falava assim, Mircea, expanda a sua luz através de mim. Pode ser que tenha uma pessoa do teu lado que está sofrendo porque perdeu um parente, está sofrendo porque perdeu um emprego, ou não tem emprego e está buscando. E muitas vezes, só de você estar do lado daquela pessoa, emitindo uma energia positiva, uma luz, ela pode ser salva, ela pode ter uma transformação de vida naquele dia, e nem sabe de onde está vindo. Mas você não fala sobre a virtude oculta, é aí que está a virtude oculta. Muitas vezes você não precisa falar o que você está fazendo, mas você está fazendo. Né? Então a nossa atitude mental, espiritual, onde quer que estejamos, tem que estar sempre alinhada com a luz de Mircea. E com isso nós vamos expandindo ela. Né? No treino, no trabalho. Às vezes você não pode falar de religião no trabalho, mas você não precisa falar. Você pode ser a religião no trabalho. E aí que é o mais difícil, né? Aplicar todos os conceitos que Mircea coloca na sua profissão, sem falar de Mircea, sem falar do Jorei. E muitas das vezes, depois de algum tempo, a pessoa mesmo te pergunta, né? Nossa, mas você frequenta alguma religião? Você estuda alguma coisa? Eu sinto uma energia tão boa perto de você. Ué, o que será, né? E aí é a tua deixa para você, obviamente, fazer um convite, né? Expandir o Jorei, expandir o tempo para aquela pessoa também. Então, eu acho que o grande ponto desse ensinamento é quanto nós estamos sendo transformadores de outras vidas. Se você realmente quer ser grande, quantas vidas você transformou? Quantas pessoas foram transformadas com a sua atitude? Quantas pessoas já te agradeceram? Nossa, obrigado por me ouvir. Eu desabafei aqui com você. Que bom que você pôde me ouvir. Você vê, tem tantas formas de servir ao próximo que às vezes a gente fica travado, né? Que servir é somente com o Jorei ou somente com uma oração.
o servir ele é praticamente infinito. Você vê que a pessoa não está legal no trabalho ou na sua família, você oferece alguma coisa para ela. E às vezes a pessoa não está esperando mais nada, mas você vem com aquele carinho, com aquele sorriso e oferece algo para ela, nem que seja às vezes um copo de água. Olha, trouxe um copo de água para você, vi que você não estava chorando, posso te ajudar de alguma forma? Então, pequenas atitudes fazem a diferença na vida das pessoas. Isso é ser o último que será o primeiro. Porque eu estou sempre mais preocupado em salvar, em auxiliar, em servir, do que me servir. O Senhor falava, eu posso até ir para o inferno, mas se eu levar centenas e milhares para o céu, eu estou feliz. Então ele sempre colocava o outro na frente. Tem um ensinamento que fala também disso, né? Colocar os objetivos dos outros na frente dos seus próprios objetivos. E na verdade, se a gente parar para pensar, quando nós fazemos isso, automaticamente também atingimos os nossos objetivos. É curioso, porque quanto mais você é próspero e você leva isso para frente, as pessoas também automaticamente te agradecem por isso. E a vibração da gratidão, ela transforma a nossa aura. Ela queima máculas. O Sama já falou isso, né? A gratidão de uma pessoa para você, independente do motivo que seja daquela gratidão, ela vai como uma energia que queima mácula espiritual sua. Então é curioso. Então, assim, o nosso grande objetivo tem que ser receber a gratidão das pessoas. E o que é receber essa gratidão? Que as pessoas sejam efetivamente e sinceramente gratas a você por qualquer que seja o motivo. Naturalmente, nós vamos crescendo, nos desenvolvendo espiritualmente, e isso se torna um hábito. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto desse ensinamento. E só para encerrar, queria fazer um exercício com vocês de gratidão. Né? Então, se todo mundo puder fechar os olhos, quem estiver em casa rapidamente puder fechar os seus olhos, e para que a gente alcance outros degraus aí dentro da senda da espiritualidade, o primeiro passo é ter gratidão. Então vamos começar agradecendo que nós estamos no templo, agradecendo que nós estamos fazendo oração em conjunto, agradecendo pelo Jorei, agradecendo pela nossa família, pela nossa saúde. Vamos sentindo que nesse momento nós estamos numa sala, numa reunião com o Meixo Sama, sentindo que nós estamos próximos a ele. E essa energia vai tomando conta de todas as pessoas que estão nesse momento com essa mentalização, recebendo a presença de Meixo Sama. Olha que forte, olha esse calor chegando, olha esse poder chegando no espírito de vocês. Estamos com Meixo Sama nesse momento. E nós temos que agradecer profundamente essa oportunidade, essa graça. E quanto mais nós agradecemos, mais nós vamos nos envolvendo nessa bola de luz que se expande do ventre de Meixo Sama. Estão conseguindo sentir a presença dele? Absorvam isso. E agora nós vamos expandir essa luz de Meixo Sama para todas as pessoas que estão necessitando num hospital, ou até mesmo em casa, precisando de auxílio. Vamos expandir essa luz que nós recebemos de Meixo Sama e mandar o Sonen. Vamos mandar o nosso Sonen para todas as pessoas da arte do Jorei, em todos os templos do mundo, que recebam essa energia curativa e essa energia que vai nos acalentar, que vai nos trazer paz. A gratidão é a chave para todo o processo de cura, para todo o processo de alcançar qualquer graça que nós queremos. Esse é o ponto-chave. E agora vocês vão voltando e levando essa sensação, podendo abrir os olhos, a sensação de estar com o Meixo Sama para o dia a dia de vocês. É isso que nós temos que estar, na vibração de Meixo Sama. E essa vibração é capaz de trazer qualquer graça que vocês estejam almejando. Porque dele vem a fonte divina.
O Supremo Deus está com o Meixo Sama e também está com nós, porque nós temos acesso por intermédio do Jorei, por intermédio do Ricari e do Templo Arte do Jorei. Então vamos levar isso por toda a semana, o resto do mês. Sempre que necessário, parem um momento do seu dia, se imaginem de novo, igual vocês fizeram aqui, na presença de Meixo Sama e sintam o poder que está ali. E quando precisar pedir por alguém também, faça isso novamente. Esteja na energia de Meixo Sama, converse com ele, peça por alguém. Isso também é servir. A pessoa precisa saber que você fez isso? Não precisa. Virtude oculta. Faça em silêncio. É isso. Obrigado a todos. Uma excelente palestra do reverendo Dorival Santos Silva. Orientação do ROCAM, reverendo Dorival Santos Silva. Bom dia a todos. Olá, Roberto Carlos. Luiz Ricardo, hoje seus mentores estavam virados. Todos nós somos médiuns. Só que ninguém tem coragem de falar, né? E às vezes, isso que o Mr. Ricardo falou hoje aqui é muito profundo dentro desse ensinamento Meixo Sama, que também tem tudo a ver com o salmo de hoje, né? E tem a ver também com tudo que foi feito essa semana aqui na igreja, porque nós temos 3 aulas. Uma aula, a última aula com o texto do reverendo Ogawa, e uma do reverendo Watanabe e uma que é um texto que eu procurei anos atrás. Em todos esses textos, nós vimos sobre a postura do servir, o desapego do servir, a entrega, sem esperar nada em troca, e a confiança e a fé que todo messiânico, todo religioso tem que ter. Porque ter fé com saúde, paz e prosperidade é muito fácil. Agora, quando a sua fé é aprovada, aí o couro come, né? Aí o couro come. Então, da palestra do reverendo Ogawa, o que mais me chama a atenção é das doenças que ele teve, que ele não conseguia nem andar. E o Meixo Sama disse assim, venha nem que seja arrastado. E as primeiras vezes ele foi, sendo carregado. Depois, ele caía de novo mal, na casa do Meixo Sama. Aí os discípulos avisavam o Meixo Sama chegou aí lá. E quando ele foi salvo, na última sessão de Jorei que ele recebeu, ele estava muito mal. E está no texto dele, para você ter ideia, os testículos dele incharam, pareciam uma cabeça. E as pessoas têm que colocar envolvidas assim para carregar para ele poder andar. O Sama mistou Jorei nele, e ele voltou para tentar descansar. Nisso ele urinou sangue horrores. E após essa liberação de urina, de sangue, ele começou a melhorar e viveu 100 anos. Ele morreu em 2013. Né? Então, assim, e Meixo Sama fala uma frase. Ogawa, você foi salvo pelo seu servir. O seu servir a Deus é que salvou você. Então, Deus não podia deixar você morrer. E eu pergunto novamente sempre, será que nós estamos nesse nível? O nosso servir é nesse nível? De Deus falar assim, cara, tu não pode morrer não, infeliz. Vou te dar uns tabefes, mas você vai viver.
Eu preciso de você. Então nós temos que ter uma convicção tão forte na nossa vida que, custe o que custar, com dor, sem dor, eu preciso ser útil a Deus. Não precisa, como o Ricardo falou, de estar na sua casa, em qualquer lugar, só o seu sono já vai gerar luz para alguém. Hoje nós temos a Revenda Fátima purificando, a Missana está purificando, a esposa do Lazinho está purificando. E de alguma forma nós temos que orar por eles para que eles ganhem força e consigam sair desse processo. Né? Estamos no mês de março. Semana que vem, dia 14, sábado, estaremos comemorando 22 anos. 22 anos de uma luta, que no começo foi luta mesmo. E assim, talvez o mais difícil para nós foi nós acreditarmos em nós mesmos. Foi nós acreditarmos que nós estávamos fazendo a coisa certa. Foi nós acreditarmos que o Espírito Santo estava conosco. Né? Então, nessa jornada, também numa das aulas que foi dada ontem, esses dias, outra frase, que falou assim, na nossa jornada de servir, o nosso maior companheiro aqui como messiânico é Meixo Sama. Que é a melhor companhia que essa? Então, assim, desde que nasceu a Arte do Jorei, até hoje, em momento algum, eu fiz valer a vaidade, o ego exacerbado, a ganância, a ambição, porque isso não salva ninguém. O lema sempre foi um por todos, todos por um, que foi uma das aulas também do reverendo Tateyama, o Acaso Tateyama, que falava isso, e nós nos anos 70. E eu depois eu nem sem saber isso, usei isso como lema dos jovens, né? Então, assim, por que é tão difícil as pessoas entenderem que para servir você não precisa ser escroto? Né? Pisar na cabeça das pessoas. Humilhar as pessoas. Exigir coisas que nem você tem na sua casa. Por que é tão difícil as pessoas entenderem isso? Por que é tão difícil respeitar o espaço do outro? Não custa nada. Hoje a Sandra deu um recado muito forte. No sonho que você teve. Né? Então, assim, a Arte de Jorei já está pronta para receber as graças que o Meixo Sama já preparou. Só não veio ainda porque muitas dessas graças são impedidas, sabe por quem? Por nós mesmos, nossos servidores. Às vezes nós temos uma postura tão nojenta. Isso, em qualquer lugar do mundo. É meu, é meu, é meu, é meu. Ah, não gostei disso aqui, vou quebrar, vou ferrar, porque não é meu. Essa postura podre, nojenta, que tem em várias igrejas, não é só, às vezes, na Arte de Jorei, não, que eu ensino para não ser assim, né? Que faz com que as igrejas caiam. Não é a quantidade de pessoas, não. É a qualidade das pessoas. Porque eu servir uma pessoa salva 100 pessoas. Meixo Sama me ensina isso. Então, assim, eu preciso mudar, gente. Eu preciso ser uma pessoa diferente. O meu servir não pode ser mais um servir mecânico. Né? O salmo de hoje, a palestra que eu fiz foi totalmente voltada para esse salmo. Ouviram a música que tocou na hora do Jorei? Ela é baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sabe como ele chama? É o servo e o administrador. Ou como servir a Deus. O servir a Deus, ele exige uma coisa muito simples, que é humildade, é devoção, é fé, é sinceridade, é macoto. O servir a Deus não exige de você sacrifício absurdo, não. Basta fazer por amor. Não tem amor para fazer? Não faça. Você quer atrapalhar a igreja nesse dia que você está bem o pé da vida, está virado no giraia? Vá para sua casa, filho. Vai encher uma laje. Né? Vai cavar uma fossa. Vai derrubar um muro. Vai fazer qualquer... Mas vai encher o saco de outro. Se você não quiser aprimorar para mudar, fique na sua casa. Fique no seu inferno. Mas não traga o seu inferno para a igreja. Eu estou acompanhando alguns casos do Benin. Essa semana aqui. É semana? Da cobra? Semana passada. O pessoal me chamou que tem uma membro lá que incorporou uma... Toda vez que ele estava na igreja, ele incorporava uma cobra. Falei, chama. Né? Aí chamou um vídeo. Ela, a Vicente viu. Sentou, chamei o nome dela, ela começou a girar. Falei, beleza. Eu adoro essas coisas. E não chorei. Aí eu senti, tem que fazer oração. Fiz oração. Pedi para a pessoa ficar atrás dela. Depois que acabou tudo, caiu o sinal.
Falei, coloca a deitada no altar, façam 3 amassos de Norito com cacuriô no final e oração dos números. A mulher voltou a si, foi para casa e não incorporou mais. Outros casos que tiveram também, tudo do Benin. Eu recebi até uma oração que fizeram para mim, de gratidão. Os antepassados mandaram lhe entregar essa oração aqui. Sabe, isso não é... É gostoso ouvir isso? É, claro que é. Mas isso, o mais importante, é o sentimento que eu estou recebendo. E esse sentimento eu divido com quem está junto, dedicando. Porque não é para mim. Adianta eu ter saúde e os membros doentes? Adianta eu ter riqueza e os membros pobres? Adianta eu ter paz e os membros vivem no inferno? É por isso que eu rezo sempre. Quando você vier dedicar na igreja, faça oração e comunique. Estou aqui para servir, não ser servido. Eu estou aqui para oferecer, não receber. Então que eu ofereça o meu melhor. Se eu não estou bem, senta aqui na frente e fica um tempo. Até aceitar o capeta. Isso, às vezes o pessoal, reverendo, eu estou aqui na igreja, e fulano fez. Cara, isso não é importante, bicho. Isso não é importante. Hoje estamos em sintonia com o salmo desse culto. Quando ouvimos a expressão, o caminho do homem, a pergunta que nasce é, que tipo de ser humano Deus sonha que eu seja? Hoje eu queria convidá-los a caminhar por dentro desse salmo do Bicho Sama, ao mesmo tempo escutar esse salmo em diálogo com o apóstolo Paulo. 2 vozes diferentes da história, mas em muitos pontos profundamente afinadas no que diz respeito ao coração humano. Aquele que orienta pessoas tratando com o mesmo carinho o alto e o baixo, o pobre e o rico, sem discriminação, cumpre a vontade de Deus. Agir subrepticiamente, com medo que alguém o veja, é o mesmo que roubar. Como eu gostaria que em qualquer situação os homens pudessem ficar despreocupados com um sorriso nos lábios. Esse salmo fala de 3 pilares do caminho do homem diante de Deus. Como tratamos as pessoas? Como agimos quando ninguém está vendo? E qual é o estado real do nosso coração? Pesado ou leve, ansioso ou em paz? Enquanto eu falo, eu os convido a se perguntar em silêncio: que tipo de ser humano estou me tornando? Na primeira parte, aquele que orienta pessoas tratando com o mesmo carinho o alto e o baixo, o pobre e o rico, sem discriminação, cumpre a vontade de Deus. Bicho Sama usa uma imagem muito concreta: alto e baixo, pobre e rico. Ele está falando dos extremos da sociedade. Quem tem status e quem não tem. Quem tem recursos e quem não tem. Quem aparece e quem é invisível. A chave é essa frase: o mesmo carinho. Não é apenas tratar bem, não. Não é ser educadinho, não. É tratar com a mesma dignidade anterior. Eu posso ser educado com todo mundo, mas reservar um carinho especial, um respeito maior, apenas para alguns. O Salmo aponta exatamente isso. O caminho do homem que cumpre a vontade de Deus é aquele que não muda a qualidade do seu amor conforme o status da pessoa. Lá na África, Moçambique mais propriamente, que eu falo que eu vivi lá. Chegavam crianças, às vezes, do tamanho do Antônio e da Jade, até menores, com os pais. A primeira coisa que eles faziam, eles aprenderam isso, era pegar um envelopinho de gratidão que pegava uma moedinha de 1 metical, 5 metical, e colocava, ficava frente do altar. Aí eu ficava do lado olhando assim, eles ficavam, o altar aqui, eu aqui, eles olhando assim, olhando para mim. Eu falei, caramba, bicho, olha o sentimento dessas crianças. Né? Lá em Quelimane, onde eu vivia a ministra Judite, é um mangue. É um mangue. Né? Chama mangal. Então, muitas pessoas que viam para a igreja, ali quando a maré sobe, alaga, é barro puro. Sabe como é que é o chão das casas? Casca de coco. Casca de coco. Então as pessoas iam para a igreja de manhã, passavam lá, para fazer oração com a gente, elas entravam na igreja. O chão era chão, piso vermelhão, sabe? Vermelho. A canela, do joelho para baixo, barro. Juro por Deus. Do joelho para baixo, barro. Aí entravam lá, a gente tinha acabado de limpar a igreja. Então ficava todo cheio de barro a igreja. A gente rezava, fazia o culto, depois a gente ia tomar café. Eles iam tomar café com a gente. O pão que nós comprávamos, se dividia com todo mundo. Sem frescura nenhuma. E depois dali, eu e minha esposa Zila, a gente saía, e o Carlos, o rapaz, a gente saía para dar assistência.
num mangal, de sapatinho preto. Eu chegava na igreja só barro. Calça de azul e preta, era só bater, a poeira, não tinha como. E a gente só ia comer depois, sabe que hora? 5 horas da tarde. E nunca reclamamos. Numa dessas viagens, chovendo para Dedéu, as crianças indo para a escola, descalço, roupa toda rasgada, calça rasgada, camisa rasgada. No caminho, meu chinelo estourou. Eu falei, caramba, tive que andar descalço, igual eles. E senti as mesmas pedras marcando o pé, os mesmos espinhos das espinhosas que tem lá, que chama, machucando o pé. E andei para Dedéu, até a cidade, para poder comprar um chinelo. Mas tudo que nós fazíamos era por amor puro, cara. Não tinha frescura, não. Aí no caminho de Mozilla, bora comer um trem aqui. E para comer um trem lá, eram samossas, umas bolachinhas feitas com farinha ou fubá, que vem 5, custa 10 meticais, que engana a fome. Aí comprava 5 para mim, 5 para Mozilla, um energético e ia embora, um Dragon. Saímos da caminhada. Era o que nos mantinha. Até chegar à noite em casa, o bispo Edito chegava lá, com os legumes, os negócios lá, e fazia uma sopa para a gente. Sopa. E a gente nunca reclamou. Uma pessoa ofereceu um colchão para eu dormir. Levou 2 colchões. Aí o cara do pessoal separou um, deu um para mim. Eu fui dormindo na nave. Um calor insano, não tem ventilador. Mosquito até o talo. Aí eu falei, caramba, aí dormindo no colchão, eu falei, esse meu colchão tá esquisito. Estava cheio de xixi o colchão. Aí o Carlos falou assim, o Carlos está cheio de xixi, Carlos. Eu falei, reverendo, esse é o melhor, o meu tá pior que o seu. Era xixi. Então você tinha opção. Ou dormia no colchão com xixi, ou dormia em cima da esteira. Só esteira. E a gente nunca reclamou. A gente nunca reclamou. De manhãzinha, 5 da manhã, eles saíam para pegar uns bidões de água, um galão de água, sabe? Pesado pra cacete. Porque usava para tomar banho, usava para banheiro, para cozinhar. Eu tive que aprender a usar banheiro e tomar um banho com um balde de água. Sabe o que é isso? É respeitar a dor deles de buscar água lá na casa do cacete, que é longe, o negócio pesa pra caramba. E nunca reclamamos. Então, servir a Deus, cara, é muito mais profundo. Saímos para lugares distantes, as pessoas davam para mim, me deram galo, me deram mandioca, me deram amendoim. Eu saía com aqueles negócios lá. Né? Comemos o galo. Né? Não foi eu que matei, não, porque eu não tenho coragem. Mas assim, era o que nos. Era a gratidão que a gente recebia. Eu, no meio da floresta, numa palhota, com a fotinha de Michustama lá, eu falei, cara, como é que o Michustama veio parar aqui? No meio da floresta africana. E tá lá Michustama numa palhotinha, e eu lá rezando com membros lá. Cheio de cobra. E a gente nunca reclamou. Respeitando tudo que nós ganhávamos. Tudo. Né? Tomamos café hoje em xícara, não foi? Não. Mas não tinha xícara. Às vezes não tinha. Era o que podia fazer, filho, até com um pouquinho. Né? E alguns locais não tem talher para comer. É com a mão. E a gente nunca reclamou. E cada vez que eu chegava numa casa, parecia que o país era como se Deus estivesse chegando. Porque eu não reclamava de nada. Eu só agradecia. E estava, vamos embora, vamos comer, vamos rir, vamos fazer. Né? E muitas vezes eu ia nos lugares com o ministro, comprava algumas coisas e oferecia de gratidão para as pessoas. Então, o servir a Deus ele é muito além, gente. Nós temos que ser pessoas diferentes, cara. Nós não podemos mais ser as mesmas pessoas mesquinhas, escrotas, com postura nojenta em qualquer lugar do mundo. Aí, reverendo, estava na igreja, mas a pessoa fez tal coisa. Cara, que se dane a pessoa, você e Deus, velho.
Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Se eu sirvo com amor, eu sei que eu tenho proteção. Se eu não sirvo, se eu sirvo por obrigação, eu estou lascado, meu. A primeira doença que vier, eu vou para a vala. E reza para ter alguém para rezar por mim. Porque se bobear, não vai ter ninguém para nem carregar seu caixão. Paulo, séculos antes, dizia algo assim. Já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Depois em Romanos fala, porque para Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, para Deus não existe gente de primeira classe e gente de segunda classe. O que a gente separa por aparência, por dinheiro, por poder, Deus vê apenas como filhos. Quando eu trato alguém com menos carinho, menos respeito, eu estou apenas desrespeitando essa pessoa. Eu estou indo contra o modo como Deus a enxerga. E o Salmo fala, aquele que orienta pessoas. Orientar pessoas não é só coisa de líder religioso, não. De chefe, de professor. Todos nós, de alguma forma, orientamos alguém. E o Ricardo falou isso. Pais orientam filhos, amigos aconselham amigos. Na empresa, alguém sempre olha para você como referência. No simples fato de viver, você influencia. Não é? A pergunta é, eu uso essa posição como poder ou como serviço? Paulo fala assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, respeito. Respeito para o outro, para com o outro. Olha como isso se encaixa no mesmo carinho que Meixo Sama fala. Eu queria propor um exame. Hoje é o dia dos exames, né? Da reflexão, de coisas e tal. Um pequeno exame interior. Bem simples, mas muito sério. Eu trato diferente quem pode me favorecer e quem não pode me dar nada em troca? O meu tom de voz muda quando falo com alguém importante ou alguém simples? Dentro da minha família eu tenho mais paciência com quem eu gosto mais e menos com quem me irrita? O Salmo resume, sem discriminação, cumpre a vontade de Deus. Isso significa que cada vez que você escolhe tratar alguém com o mesmo carinho que daria uma pessoa importante, você está naquela pequena decisão cumprindo a vontade de Deus. Guarde essa imagem. Toda vez que você se aproxima de alguém que o mundo chama de baixo, de pobre, de sem importância, Deus está te olhando e pensando, agora eu quero ver com que carinho ele vai tratar o meu filho e a minha filha. Agora vamos para a segunda parte do Salmo. Agir subrepticiamente, com medo que alguém o veja, é o mesmo que roubar. Essa palavrinha é bonitinha, né? Não deu para falar no Salmo, né? Mas eu decorei essa palavra há anos, subrepticiamente. Quer dizer, o mesmo que roubar. Agir escondido. Não é mesmo que vai, é agir escondido. Agir subrepticiamente é agir por baixo dos panos. Agir escondido, por segundas intenções. É aquela atitude que eu tomo torcendo para que ninguém descubra. Meixo Sama é duro aqui. Ele diz que isso é o mesmo que roubar. E de fato, quando eu ajo assim, eu não roubo só dinheiro. Eu posso estar roubando a confiança do outro, a paz de alguém, a verdade de uma relação, o tempo, a energia, a esperança de uma pessoa. Paulo também fala disso com clareza em Efésios. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E em Coríntios 4 ele fala, ele declara algo muito forte, em Coríntios 2 ele fala, algo muito forte sobre o ministério dele. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. É a mesma lógica. Abandonar o que é escondido por vergonha, rejeitar a astúcia, a manipulação e viver na verdade. Quando eu finjo ser alguém que eu não sou, eu roubo da outra pessoa a chance de se relacionar com a verdade. Quando eu escondo um erro, eu roubo a possibilidade da reparação, de cura. Quando eu manipulo informações, eu roubo a liberdade do outro de escolher conscientemente. O Salmo fala do medo, com medo que alguém o veja. Percebam, quando a minha motivação é o medo de ser descoberto, é porque eu sei, lá dentro, que aquilo não está em harmonia com a vontade de Deus. Eu posso até enganar pessoas, mas não consigo enganar a própria consciência nem a Deus. Paulo usa outra imagem em Romanos. Rejeitamos as obras das trevas
e vistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como de dia. É como se ele dissesse: viva como se todas as luzes estivessem acesas. Viva como se tudo pudesse ser visto. E é exatamente isso que o Meixo Sama está dizendo. Agir subrepticiamente é o mesmo que roubar. Agora é importante ouvir também o lado bonito disso. Integridade não é peso que Deus coloca em cima de nós. É um caminho de libertação. Quando eu vivo na verdade, eu não preciso mais ter medo de ser descoberto. Não preciso gastar energia para sustentar máscaras, versões históricas, histórias paralelas. É aqui que o Salmo faz a ponte para a terceira parte. À medida que eu trato todos com o mesmo carinho e deixo de agir às escondidas, algo começa a acontecer dentro de mim. Nasce uma outra qualidade de paz. E aqui tem uma coisinha também que eu acho interessante. Quando você investe em alguém que está mentindo para você, que está agindo de má fé, essa pessoa está roubando o seu tempo, né? O seu amor, o seu esforço, a sua sabedoria ou o seu conhecimento. O tempo passa. E quando a pessoa te trai, te sacaneia e te abandona, você fala: caramba, eu perdi tanto tempo com essa pessoa, formando, né? E talvez seja a coisa mais dolorosa que existe, a decepção. Porque as pessoas pensam que, assim, como a fala, né? Agir escondido, subrepticiamente. Você sente a dor da primeira vez, a decepção. Mas quem mais perdeu? Eu tive grandes mestres, tive reverendos que me deram uma aula para dedéu, bronca pra caramba, me ensinaram coisa para dedéu. Eu nunca os traí. O José está de prova. Nós somos messianos há 42 anos. Ela me acompanhou todas as saídas com os meninos que a gente saía para jantar com eles fora. Nunca traí nenhum deles. A gente só saía para aprender. Não tinha sacanagem, não tinha nada. Para aprender. Pô, vamos levar o ministro embora. Chegava em casa de madrugada. Mas era para aprender, a gente aprendia. Só falava de igreja, cara. E a gente aprendia. Né? Então, graças a isso, eu posso falar de cabeça erguida, porque eu nunca sacanei ninguém. Eu não preciso disso. Né? Eu não preciso. Todas as pessoas aqui me conhecem, convivem comigo aqui. Eu não divido tudo. Até coisas que eu ganho, eu compartilho com as pessoas. Porque faz parte da minha natureza. Eu aprendi isso. E aprendi como? De casa, educação dos seus pais. Aprendi com o Meixo Sama, que dividia o que ele tinha com as pessoas que precisavam. Eu não tenho apego, cara. Nenhum. Eu procuro uma casa bonita. Putz, aqui da minha igreja é da hora. Eu vejo um negócio. Aqui da minha igreja. Eu sou fora de igreja. Mas não é fanatismo, não. Sabe por quê? Porque a obra divina não é humana. Eu sei que eu preciso ganhar a confiança de Deus para poder receber o que tem que ser recebido, o que está vindo. Mas isso não vai ser para mim, não vai ser para o Ricardo, para os meus filhos, para ninguém. Vai ser para a obra divina. E essa obra divina, o nome já diz, é de Deus. Velho. E o que me impede de oferecer o melhor para Deus? Eu só não posso agir assim, subrepticiamente. Eu só não posso ser escroto. Se a pessoa morrer, chega no espiritual, e aí, Meixo Sama, beleza? Estamos juntos aí, na área aí, chegando aí. Né? Assim, quem é você, cara? Ô, Meixo Sama, dediquei para dedéu, né? Você? Você não dedicou para mim. Você dedicou para você mesmo. Confessa. Você dedicou para você mesmo. Olha o que você fez. Você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Onde que eu estava nessa situação aí? Tem no Instagram tem uns caras que fazem umas sátiras, né? E tem um lá que é de Jesus, que é muito engraçado, do Nordeste. Para variar. Então, assim, Deus quiser, como é que é? Jesus vai me abençoar, eu vou comprar esse carro. Eu vou comprar esse carro aqui em nome de Jesus. Eu vou fazer pelo nome de Jesus. Aí aparece Jesus, um cearensezinho. Assim, pega uma vara, dá-lhe uma varada assim, para de usar meu nome. Você colocou o nome da sua mãe, do seu irmão, no SPC, e quer me lascar também? Compre no seu nome. Não compre no meu nome, não. Toda hora Jesus sai com uma vara para dar uma porrada nos caras. Para de usar meu nome. Né? Assim, ô Jesus, nossa, em nome de Jesus eu vou receber ajuda. Está lá Jesus carregando cimento, carregando areia. Meu amigo, chame outra pessoa, que eu estou cansado. É muito engraçado. E muitas vezes a gente usa Meixo Sama, sabe como o quê? Como um qualquer. A gente trata ele como um qualquer, sabia? Só que a gente pensa que Meixo Sama é besta. Tu vai morrer infeliz. E vai chegar lá onde que eu sento. Cadê meu banquinho, minha aguinha, meu chiborizinho? Você tem que pegar o elevador e descer os andares aí, filho.
E bota a andar nisso. O nosso servir, eu quero falar uma palavra muito, duas palavrinhas, virtude oculta. Virtude oculta. Quantas pessoas vocês acham que a gente ajuda na igreja? Sem ninguém saber. E não é, e assim, e quando eu falo ajudar, é de todos os níveis. Vai desde uma ajudinha financeira piquititica, que a gente não tem condição para isso, até uma cesta básica, até um não sei o que lá, até uma moral, não importa o que seja. Quantas pessoas vocês acham que a gente tenta transformar a vida? Por isso que nós não podemos roubar. Nós não podemos desrespeitar as coisas de Deus. Seja o que for. Seja o que for. A Edith traz flores. Então, às vezes, eu estava fazendo ar. Eu já dei para Edith, pela misericórdia, não passou para a flor, Edith. Porque estraga. Flor é vida. E também é gratidão das pessoas. Então tem que levar para dar vida. Né? Nós não podemos desperdiçar oferenda. Porque oferenda é amor de Deus. Está aqui no altar por quê? Porque nós compramos. Mas compramos por quê? Porque Deus nos deu condição para isso. Então só estou comprando aquilo que Deus me deu. E quando nós dividimos para as pessoas, a pessoa compra sambô, o objetivo é, leve para a sua casa, ofereça para alguém que está purificando. Compartilhe, mas não deixe estragar. Porque o amor de Deus vai se esvaindo. Quando você ganha um presente, você fica feliz. Mas se você não usá-lo, ele perde o brilho. Aí eu quero usar. Não serve mais. Não serve mais. Também não dou para ninguém. É meu? Para quê? Não serve mais. Aí quando vai mexer, está podre. Farrapo. Então muitas vezes nós agimos assim. Como grandes mendigos, sabe? Pessoas mesquinhas. E não vale a pena, cara. Olha quantas pessoas estão morrendo. Segunda-feira, né? Nós estamos no funeral. Um tio meu que faleceu, assim. Chegamos no caixão dele, até falei pro meu primo depois. Eu olhei assim para ele, fiquei. Aí eu falei assim, e aí, o que você achou? O que você viu? Eu falei, cara, ele tá bem, cara. E ele fez o quê? Eu falei assim, pô, cara, morri, pô. Fez o quê? Verdade. Você conheceu ele, o Zé? Né? É o jeitão dele, ele é assim, é um cara de boa, tá? Fazer o quê? Morri, pô, fazer o quê? Né? E nós? Estava falando agora há pouco da dona Sheila, né? Quando vocês vieram para cá. Que ela morreu ano passado. Um amor de pessoa. Eu que atendi ela aqui na porta. Eu estava aqui na porta parado. Quantas pessoas já receberam o Ricardo comigo? Eu estava aqui na porta parado. Eu atendi. Parado na porta aqui. Pessoal, o que é aqui? Vem. Né? Ela morreu de infarto fulminante. Ela no caixão, não é? Bonita. Toda maquiada. Um sorriso aqui. Meu, aquela mulher não estava morta, não. Cumpriu a missão. Cumpriu a missão. Cuidava da mãe de 90 e poucos anos, pensando que a mãe ia morrer, morreu ela. Então, assim, são coisas que a gente tem que valorizar a nossa vida dia a dia. Eu tenho que viver hoje. Amanhã é outra história. Ontem já foi. Mas eu fico me lascando por causa do danado do ontem, cara. Que fulano me magoou. Pô, esquece, cara. E eu falo isso só para vocês, não, é para mim também. Eu sou escorpião, uma raça lazarenta. Né? Mas é boa pra caramba também. Né? Mas a gente sofre muito porque nós somos imediatistas. Pode fazer coisa para mim? Tá, vou fazer. Nossa, é a morte, cara. Tá feito. Então, assim, são coisas, é treino. Nós estamos, como a Fátima diz, mais da porta de saída. Estou mais perto da saída do que da entrada. Porque, veja, olha como o tempo voa. Eu fiz 60 anos. Esse ano faço 61. Uns aqui têm, independente da idade. Quais eram os seus sonhos há 50 anos atrás? Quando você entrou na escola, seu primeiro ano de escola. Eu postei uma foto ontem minha, que um amigo meu mandou para mim, meu primeiro ano de escola. Qual que era meu sonho naquela época lá? O que eu queria ser quando crescer? Onde que eu imaginei que depois de quase 60 anos depois, 50 e poucos anos, eu estaria numa igreja pregando, fazendo difusão. Não era meu objetivo, nem sonhava com isso.
mas eu rezava, que minha mãe me levava na missa. Então, assim, e nesses, vamos colocar 60 anos, quanto tempo eu perdi da minha vida com babaquice? Quanto tempo eu perdi da minha vida com estupidez? Falta de sabedoria? Agora, se eu usar o tempo que eu perdi como motivos poxa, eu aprendi muito naquela fase, aí valeu a pena. Mas se eu não aprendi nada, eu perdi tempo para caramba da minha vida, porque eu não volta mais esse tempo. Não volta mais esse tempo. A parte final do Salmo. Como eu gostaria que em qualquer situação os homens pudessem ficar despreocupados com um sorriso nos lábios. É muito bonito. O Salmo expressa um desejo, quase um suspiro. Como eu gostaria. Ele está revelando o coração de um mestre espiritual que sonha ver as pessoas livres da angústia, da carga excessiva da ansiedade. Mas tem um detalhe, ele diz em qualquer situação. Ou seja, não é apenas ficar sorrindo quando tudo dá certo. É uma atitude interior que permanece mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Paulo fala em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. E em seguida fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. A Meixo Sama deseja que os homens possam viver despreocupados. É um paralelo, né? Paulo diz: não andeis ansiosos. Meixo Sama sonha com um sorriso nos lábios. Paulo fala de uma paz que guarda o coração e de uma alegria no Senhor. E de onde vem essa despreocupação? Eles propõem um alinhamento bem simples assim. Quando eu trato todos com o mesmo carinho, meu coração se alinha ao coração de Deus. Isso gera paz, porque eu sei que estou em sintonia com a vontade dele. Quando eu deixo de agir subrepticiamente e escolho a transparência, eu saio da escravidão do medo. Isso traz leveza. Paz, mas leveza abrem espaço para a verdadeira alegria. E é daí que nasce o sorriso nos lábios, que o Salmo descreve. Paulo resume o reino de Deus em Romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que também se conecta com o Salmo. Justiça, tratar sem discriminação com o mesmo carinho. Paz, viver sem ações escondidas, sem medo de ser visto. Alegria, o sorriso nos lábios, fruto de um coração reconciliado com Deus. E não é uma alegria superficial. Paulo chega a dizer em Coríntios: entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, mesmo quando o coração sofre, mesmo quando existem lágrimas, há uma alegria mais profunda, sustentando, carregando e consolando. Esse é o tipo de alegria que permite alguém, como diz Meixo Sama, em qualquer situação, ficar despreocupado e com um sorriso nos lábios. Isso aqui talvez seja a coisa mais profunda desse salmo. Em qualquer situação, se manter sereno e saber que vai acontecer alguma coisa, que algo vai acontecer, que um milagre vai acontecer. Se a gente juntar agora as três partes do Salmo e a visão de Paulo que temos sobre o valor das pessoas, Meixo Sama fala do mesmo carinho para o alto e baixo, pobre e rico. E Paulo diz que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre. Deus não faz acepção de pessoas. Sobre a conduta interior, Meixo Sama diz que agir às escondidas, com medo de ser visto, é o mesmo que roubar. Paulo chama a abandonar as obras das trevas e a viver na luz da verdade. Sobre o fruto desse caminho, Meixo Sama sonha com homens despreocupados, com um sorriso nos lábios. Paulo fala de paz que excede o entendimento, de alegria no Senhor, de um reino que é justiça, paz e alegria no Espírito. Em outras palavras, o caminho do homem, segundo Meixo Sama, e a vida em Cristo, segundo Paulo, converge no mesmo chamado: tornar-se um homem que ama sem distinguir, vive sem duplicidade e encontra em Deus uma alegria que não depende das circunstâncias. Viver sem duplicidade, não ser duas caras. Não é? Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar também. Eu sou sincero realmente ou sou meia boca? Estou tendo duas caras. Eu quero encerrar, voltando ao Salmo, agora de uma forma orante. Depois dessa leitura, quero propor 3 movimentos interiores, como se fosse uma oração silenciosa e um autoexame da fé. Pode me explicar, não leu minha palestra. Desumano demais. Por isso eu falo, os mentores desse menino são ferozes. Né?
Aquele que porque eu faço assim, eu faço a palestra, releio, corrijo, reviso, depois eu esqueço, tá? Eu estou lendo aqui como se fosse a primeira vez. Há anos eu faço isso. Aquele que orienta pessoas tratando com o mesmo carinho o alto e o baixo, o pobre e o rico, sem discriminação, cumpre a vontade de Deus. Se você percebe que de alguma forma tem feito distinção entre as pessoas, peça agora em silêncio. Deus, purifica o meu olhar. Ensine-me a tratar todos com o mesmo carinho. Mostra-me hoje, mesmo alguém com quem eu possa praticar isso. Agir subrepticiamente com medo que alguém o veja é o mesmo que roubar. Se ao ouvir agir subrepticiamente algo tocou seu coração, peça. Deus, ilumina as áreas escondidas da minha vida. Dá-me coragem para abandonar aquilo que eu faço com medo de ser visto. Ensina-me a viver na luz. Ah, como eu gostaria que em qualquer situação os homens pudessem ficar despreocupados com um sorriso nos lábios. Se o seu coração está pesado, se a ansiedade tem sido uma companheira constante, peça. Deus, que a tua justiça e a tua paz produzam em mim a verdadeira alegria. Que mesmo em meio às lutas, eu possa caminhar com um sorriso sincero, fruto da confiança em ti. O caminho do homem que cumpre a vontade de Deus não é um ideal distante. É um caminho para ser vivido passo a passo. Se hoje, à luz de Meixo Sama e de Paulo, nos dermos apenas um passo em direção a alguém que discriminamos, a uma verdade que vínhamos escondendo ou a uma confiança mais profunda em Deus, então essa palestra já terá cumprido o seu propósito. Que cada um de nós possa seguir adiante, amando sem distinção, vivendo na luz e caminhando com um sorriso nos lábios, não porque está tudo perfeito, mas porque estamos nas mãos de Deus. Muito obrigado a todos, uma boa missão. Desculpe o estender da palestra, né? Mas quando eu me viro aqui do altar para pedir permissão para que possa proferir a palestra, muitas vezes, nessa hora, o Rocan, o Dorival não existe mais. Então, quem fala muitas vezes é o Rocan. Só que o Rocan, alguém cola nele. Então, quando o ministro Ricardo fala aqui, palavras do Rocan, que vai estudar ensinamento, alguém cola nele. O seu Elisete, o ministro Sandra. Ou o servidor, se vai ler ensinamento, o Guilherme, o Vitor, o seu Sidney, qualquer um, Sandra, a dona Alice, qualquer um que entrar aqui, quando anunciar o Rocan fulano de tal, Rocan servidor fulano de tal, pode esquecer a pessoa que está aqui. Nesse momento não é mais a pessoa. Você vai falar coisas que você não sabia, você vai dizer coisas que você nem imaginava, mesmo você lendo. Porque você já não controla mais a si. Você é apenas um servidor de Deus. Tá bom? Então, sábado que vem, quarta-feira, culto da família, às 15 horas, e sábado, dia 14, 22 anos de uma jornada para ser comemorada. Obrigado a todos. Ave Maris te. Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Deus está no controle. O Templo Arte do Jurei é um presente de Deus Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixa enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Muito obrigada a todos e um ótimo regresso. Retirado dos oficiantes. Sinto a força que me chama lá do fundo do meu ser. Como um vento que sussurra o que eu nasci pra receber. Toda dor que carregava se dissolve no meu chão. Assim encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jurei do mês de março de 2026. Muito obrigada a todos e um ótimo regresso.
Eu deixo ir o que não cura, eu deixo vir o que é pra mim. Cada passo que eu seguro me conduz ao meu jardim. Vem pra mim, tudo que é meu vem pra mim. Vem da luz, nasce em mim, o que é do céu cai em mim. Vem pra mim, tudo que é meu vem pra mim. Vem da luz, nasce em mim, o que é do céu cai em mim. No caminho que me chama, deixo a alma florescer. Vejo o ciclo que termina para um novo renascer. Cada sombra que existia vira chão pra me elevar. E a promessa que me guia começou a despertar.